Sejam bem-vindos. Me chamo Cisael, somos do interior do Goiás. Sempre que dá certo, a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia com vocês, tá? Depois de algumas atualizações, viajamos no fim de ano na nossa Quiabesta mais de 6.000 km ida e volta, tá? Na ida deu uma quebra no interior da Bahia, mas a volta foi abençoada, veio tudo em paz e veloz, tá? Veloz. Então fique no vídeo até o final, não perca nenhum detalhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vem fazer parte dessa família que a cada dia cresce mais um membro. E se você ainda não viu a quebra do motor no interior da Bahia, volte aí 2, 3 vídeos atrás e confira essa nossa saga que foi a procura de peça e a resolução do problema, tá? Fique no vídeo até o final aí. Muitas novidades por aí. Então vamos compartilhar um pouco da configuração do carro, né? Vocês viram aí que a gente colocou esses pneus enormes na traseira, tá? Os outros pneus 235 na dianteira aqui, 70, tá? Aro 15. Com isso o carro subiu a altura dele, tá? A gente ganhou, por conta desses pneus aqui na traseira, a gente ganhou com a mesma rotação do motor, a gente ganhou quase 20 km por hora em estrada. Isso quer dizer que a gente andando a 3.000 RPM, a gente consegue andar na faixa de 110 a 115 por hora. A economia desse carro, a gente já prestou atenção que ele vai dar economia sempre de 3.000 RPM para trás, 2.500 a 2.800. Acima de 2.800 RPM em quinta marcha, a média cai. Só que a gente precisava de um misto entre velocidade, tá, e economia. O que aconteceu? Eu iniciei a viagem rodando a 3.100 km, 3.100 RPM, tá? Por volta de 120 km para mais. Rodei 400 e poucos quilômetros e fiz a média, abasteci, né? Fiz a média. E aí, a média deu 8,6. Achei muito caro o quilômetro rodado, né? Por estar andando numa velocidade mais alta ainda estava relativo. Então eu diminuí um pouco a velocidade. No primeiro dia a gente ainda conseguiu rodar 1.200 km, tá? Conseguiu rodar 1.200 km. Eu saí de casa, coloquei Militec, tá? No motor, que é o condicionador de metais. Na troca de óleo tudo em dia, filtro, óleo, tudo certinho. Fiz isso aí. Coloquei aditivo na água. Lembra que eu tinha tirado o radiador para fazer o serviço, setor de direção, né? Coloquei aditivo na água e estava rodando com válvula termostática, tá? Então, refazendo o passo a passo da viagem para vocês, no fim do dia, né? Quando eu parei na cidade para procurar um hotel para dormir, o carro aqueceu do nada. Eu desliguei na porta do hotel, ali o valor não estava muito acessível, fui rodar mais um pouquinho para o próximo hotel. E o carro simplesmente esquentou do nada, tá? Água ok, na viagem ele não tinha superaquecido nenhuma vez, sempre rodando na faixa de menos de 80 graus, tá? Esses 1.000 km aí, esses 1.200 km, e o carro ferveu. Ali me deu uma dificuldadezinha porque ele demorou a esfriar para aceitar abrir o radiador, tá? Fazendo isso, consegui completar a água, né? Porque quando você abre o radiador com o carro quente, ele joga o resto da água fora. E aí a gente chegou no hotel, tudo bem. O que eu fiz? Eu notei que a água estava espumando. Então provavelmente seja por conta da qualidade do aditivo que eu coloquei, tá? Com a limpeza do sistema, porque o carro tem aquela água meio enferrujada. Então, um conselho que eu posso dar: se está meio enferrujado, não inventa de pôr aditivo não, porque vai ocorrer essa reação química, vai criar essa espuma no seu sistema de arrefecimento, e essa espuma, ela não é eficaz para refrescar o motor. Então, acredito eu que seja isso que fez ele superaquecer. O que eu fiz nesse primeiro dia?
tirei a válvula termostática ainda à noite, tá? Tirei ela, deixei sem, acabei de drenar o sistema, montei só com água, né? Até aí tudo bem. E aí, iniciando a viagem do segundo dia, a gente rodou 170 km, já sem válvula termostática, tá? Eu notei que nesses primeiros 1.200 o motor baixou na faixa de 800 ml de óleo. É o esperado para um motor usado, né? Em uso. E lembrando que ele rodou esses 1.200 km no dia atacado, né? Por volta de 3.000 RPM, um pouquinho a mais, tá? Nosso carro é turbinado, então quando você aumenta a rotação do motor, é normal esse motorzinho da besta, infelizmente, jogar um pouco de óleo até pelo suspiro também, tá? Se você andar em baixa rotação, não vai ter esse problema, mas se aumentou a rotação do motor, dá mais para rodar todo esse chão em um dia só. E no segundo dia, rodamos 100 e poucos km e ocorreu a quebra do motor. O motor fez barulho, eu simplesmente encostei, não teimei em andar. Essa é a importância de você não andar com o motor batendo, fazendo barulho de jeito nenhum, tá? E quando eu desmontei o motor, eu vi que o virabrequim tinha quebrado. Mas o porquê que o virabrequim tinha quebrado? Existem várias vertentes pensando de o porquê isso aconteceu, né? E eu encontrei vários conteúdos falando sobre esse condicionador de metal aí, tá? Tem gente que não coloca, tem gente que não indica, tem gente que elogia muito bem. Eu vou falar que tem uma grande possibilidade desse condicionador de metais, que ele fala que ele dá dureza no metal, para evitar desgaste e tudo mais. Acredito não, tem possibilidade de ele ter temperado o metal em um lugar só, e ali ele deu uma dureza muito grande naquele virabrequim, naquele lugar, e ele partiu, ele rompeu, porque dava para ver que um temperado em volta ali, na parte externa, e a parte interna estava diferente um pouco ali. Então ocorreu a quebra, a gente substituiu esse virabrequim por um standard de biela e 0,25 mancal, tá? Fez a substituição ali no meio do caminho. O cabeçote, por conta desse aquecimento, só esse aquecimento aí, infelizmente, queimou a junta, tá? Ela passou ar para o sistema de água. Então já aproveitei, já retirei o cabeçote, tudo nesse serviço foi feito ali, no interior da Bahia, tá? Então o nosso motor tá com a parte de baixo zero. O cabeçote todo revisado, tá? Plane, a junta nova e tudo mais. E a única coisa que faltou para falar que o nosso motor é novo, seja fazer retífica de cilindro, ou substituir os pistões ou as camisas, tá? Mas aí o que aconteceu? A gente prosseguiu a viagem ali para o interior do Rio Grande do Norte, ocorreu tudo bem. Dali mais 1.000 km até chegar no destino, ele baixou mais esses 800 ml de óleo, tá? E a nossa média de km da viagem ficou em torno de 70 centavos o km rodado, tá? Comenta aí quanto que custa o seu km rodado em estrada na sua besta. Provavelmente seja mais barato. Na minha saiu mais caro, mas eu consegui rodar 1.200 km em um dia e economizei a dormida do hotel, né? Economizei porque essa viagem é rotineira, a gente faz em 3 dias. Então você dormiria 2 noites em hotel e já dá um valor do custo da viagem. Então a gente conseguiu fazer em 2 dias, rodando um pouquinho mais, né? Provavelmente por conta da altura dos pneus, senão a gente não tinha tido esse ganho de velocidade, tá? E a nossa volta para casa ocorreu tudo ok, sem superaquecimento, né? A média de combustível, a gente teve trecho que conseguiu fazer ela subir para 10, tá? Então, sempre de acordo com a velocidade que você está andando. Mas como eu queria chegar em casa em 2 dias também, foi 2.400 km rodado. 1.200 em um dia, 1.200 em outro. Eu segurei sempre o RPM aqui, a 2.9 a 3, em algum lugar 3.100. Isso me daria uma velocidade aqui por volta de 105, tá?
que o painel marca aqui. Mas como a gente está de 15 a 20 adiantado com o pneu, com a velocidade de GPS sempre estava acima de 120, tá? Então a gente conseguiu fazer esse giro aí. O que eu, analisando algumas possibilidades lá no interior da Bahia, encontrei algumas possibilidades de motor para ser vendido completamente lá, né? Um motor completo para fazer a adaptação. Tem opção de motor de Hilux, tem opção de motor de S10, tá? Então, acredito eu que para suprir a minha necessidade do meu projeto nesse momento, que eu preciso de velocidade e economia, tá? São duas coisas que andam opostas, mas eu preciso encontrar esse misto. Analisando a ficha técnica desses veículos, eu cheguei à conclusão que para me suprir nesse momento que eu ainda não tenho aquele tempo de curtir a viagem, de gente andar de 80, né, por hora, tranquilo, eu vou ter que trocar o motor da minha van. Vou ter que comprar um motor que ele consegue andar a 3.000 a 3.500 RPM, tá? E ainda me dê economia. Se eu continuar com essa configuração de pneu, câmbio diferencial, só substituir o motor para eu ganhar giro, tá? Eu vou andar aqui por volta de 120 km e ainda vou fazer média a mais de 10, tá? Mas esse projeto é um projeto caro, então eu preciso desfazer desse motor que está rodando no nosso carro para eu conseguir comprar outro motor, tá? Então esse motor da nossa Kia Besta está em perfeito estado. Vamos aqui. Então este é o nosso motor em perfeito estado de uso, tá? Já tem algumas melhorias. A gente trabalha com alternador da S10, tá? É um alternador da marca Bosch, que em qualquer lugar do Brasil, se você precisar de manutenção, você encontra. Turbina zero, turbina da Ranger, tá ali, ó. Vamos aproximar um pouquinho, tá? Marca Mali, né? Que é a mesma metal leve. Tem o piador na saída. Eu substituí o piador antes da viagem por um que faz menos barulho, né? Mas aquele escandaloso tá ali também. Então, eu vou desfazer desse motor da nossa Kia Besta. Lembrando que esse motor é aquele motor da van de leilão, tá? É aquele motor da van de leilão. Então, teria como cadastrar esse motor em outro carro. E como que esse motor seria vendido? Olha só. Esse motor eu poderia desfazer já dessa tubulação de ar, de filtro de ar ali. Então eu desconectaria ali. Então tudo isso aqui vai acompanhando o motor, tá? A linha de filtro de ar todinha. A saída de pressurização, eu consigo me desfazer também da saída da turbina até aqui, tá? Então para quem for comprar esse motor para pôr na Kia Besta ou no Kia Bongo, só teria que fazer essa curva aqui para colocar ou o intercooler na dianteira aqui, ou simplesmente ligar daqui até nessa mangueira dali e o motor ia continuar sem intercooler, mas vai turbinado, tá? Então lembrando, só os custos que a gente já teve com turbina, mais essa retífica, né, do meio do caminho, já superou R$5.000. E se você for colocar o valor de uma adaptação de turbina nesse motor, tem gente que está gastando de 12 a 15 mil reais só para turbinar a sua vanzinha original, né? Então, mostrando a outra face lateral do motor, tá aqui, bomba injetora, né? Em perfeito estado de uso. Eu conseguiria vender esse motor completo. Ele poderia ir até com hélice, alternador, tá? Bomba injetora, tudo completinho aqui. Com essa parte de tubulação já feita, né? Já pronta. Já facilitaria bastante para quem fosse montar em outro carro. Então, pensando em todos esses detalhes, eu imaginei em pedir 12 mil reais nesse motor no estado que ele está. Como seria isso? A nota fiscal para cadastramento em um novo veículo seria por conta do comprador, tá? Então essa nota fiscal você ia procurar um despachante aí da sua cidade,
ele iria emitir uma nota fiscal, ia conseguir uma nota fiscal com um pessoal do próprio lugar. Como o carro é baixado de leilão, você consegue fazer uma nota fiscal para cadastramento em qualquer lugar do Brasil. Caso que, claro que de cada estado para estado tem sua burocracia, tá? Mas aqui seria em torno de R$500 uma nota de cadastramento, tá? Que a gente, pessoal, ia comprar de um ferro velho, vamos por assim um exemplo. Questão de logística para a gente despachar esse motor para algum lugar, talvez seria possível até de eu fazer a entrega de acordo com a negociação, né, com o comprador. Então, eu estou no interior de Goiás, então a gente está quase no centro do Brasil. Então, qualquer coisa a gente colocaria esse motor no porta-mala do Opalão ali e rasgava para algum lugar aí. Então, tudo é negociável. O que eu preciso que vocês me ajudem? Sei que provavelmente vai ter alguém precisando de um motor desses, tá? Vai ter um carro, um Kia Bongo, algum HR, alguém vai estar precisando desse motor. A gente só precisa encontrar eu, que sou o vendedor, com esse potencial comprador, tá? Forma de pagamento à vista, né? É claro, ou cartão de crédito. Cheque a gente não trabalha e, infelizmente, promissória, prazo, isso não funciona. Então, seria possível facilitar o pagamento em cartão de crédito, né? Então, é isso. Se você puder compartilhar esse vídeo em grupo de WhatsApp, que talvez vocês participem, Facebook, alguma coisa assim, iria estar me ajudando muito. Então, é um motor turbo da Besta 2.7, completinho, do jeito de só montar no seu carro por R$12.000, tá? O motor, a parte de baixo é nova, só faltou fazer cilindro, o cabeçote também é novo, tá? Mas do jeito que ele tá aqui, ele não incomoda, ele tá rodando normal, vai ter uma sobrevida enorme nesse carro. Então, é isso aí. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo, tá? Para quem puder ajudar a compartilhar e tiver realmente interesse, pode entrar em contato por mensagem, tá? A gente vai receber e vamos analisar aí a questão de logística de entrega, né? Desse motor. Então, para você que ficou nesse vídeo até o final, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.